Oi, pessoal, esse aqui é o segundo vídeo sobre poderes e habilidades do canal, no qual hoje irei explicar sobre os vários tipos de imortalidade presentes na ficção, mostrar suas capacidades e limites, como também mencionar exemplos de personagens que possuem uma ou mais delas. Caso algum de vocês não tenha visto o meu último vídeo sobre análise de poderes, que foi a respeito da Total Force, irei deixar o link nos comentários para que possa assistir. Também quero deixar claro que usei como base para esse vídeo o site da Visbattle e o vídeo do canal Jovas SSP, no qual recomendo vocês também assistirem porque é muito bom. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A imortalidade é a capacidade que um personagem possui de não morrer por meios naturais, como velhice ou ferimentos graves, por vários fatores, desde simplesmente não envelhecer nunca, ser capaz de regenerar ferimentos que facilmente matariam seres humanos comuns, ser protegido por uma divindade ou objeto divino, ressuscitar após ser morto, resistir a ferimentos graves, já estando morto, como os zumbis ou fantasma, e vários outros exemplos. No entanto, apesar de ser um poder útil e poderoso, nenhum tipo de imortalidade é tão poderosa e perfeita ao ponto de deixar qualquer personagem invencível, já que usuários dessa capacidade podem ser incapacitados de fazer nada, deixando-os essencialmente mortos, com poderes de selamento. Além de também terem seu poder negado ou a fonte por trás dele graças à capacidade de negação pertencente a outros personagens. Por mais exagerada que seja a imortalidade de um usuário em seu próprio verso, é bastante improvável que ele seja completamente imortal quando comparado com personagens de outras obras que sejam mais poderosos, com nível superior, e que possuam poderes capazes de negar ou selar essa capacidade. Agora que expliquei como exatamente funciona esse poder, está na hora de vermos como funciona os seus diversos tipos. Os usuários desse tipo de imortalidade não podem morrer de causas naturais, como velhice ou doença convencional, mas podem ser mortos por causas não naturais, como ferimentos muito graves, desintegração ou serem acertados em um ponto vital. Explicando melhor, esse tipo de imortalidade pode incluir tanto aqueles que não envelhecem, quanto aqueles que ainda envelhecem, mas nunca morrerão de velhice. No entanto, no caso deste último, deve-se deixar claro que não se trata apenas de longevidade, pois personagens com essa habilidade acabarão por morrer de velhice, ao contrário de vida eterna, para a qual morrer de velhice não é possível. Alguns exemplos de usuários são Alucard de Elsin, Muzan Butsuji, Galactus e a Onça Celeste. Personagens com este grau de imortalidade são capazes de sobreviver indefinidamente a ferimentos que facilmente seriam letais e matariam uma pessoa normal, sem precisar se curar. Esse tipo de imortalidade pode ter diferentes níveis de eficácia, podendo ser superada caso o usuário receba ferimentos extremamente graves, tenha o corpo completamente destruído ou de partes específicas dele, como a cabeça, coração, e outros membros e órgãos importantes. Existem vários personagens com essa imortalidade, sendo alguns deles o Michael Myers, Flippy, Rambo e o Luigi da creepypasta Eu Te Odeio.
Os usuários com este tipo de imortalidade podem simplesmente se regenerar de ferimentos bastante letais, embora sua eficácia dependa do grau de regeneração, no qual alguns demoram certo tempo para se recuperar dos machucados, enquanto que outros simplesmente se regeneram em um piscar de olhos. No entanto, em alguns casos os personagens com essa imortalidade podem ser derrotados se tiverem todo o corpo destruído ou congelado, e serem atingidos em alguma parte vital, como no pescoço, cabeça, e outras partes e membros do corpo. Mas isso vai depender do grau de imortalidade do usuário e das fraquezas que ele possui. E assim como a imortalidade resiliente, existe uma vasta quantidade de usuários dessa capacidade, como Deadpool, Ban, SCP-096 e o T-1000. Os usuários desse tipo são capazes de simplesmente renascer no corpo de outro indivíduo ou possuir um corpo que acabou de nascer sempre quando morrem, através de rituais ou por conta própria. Se eles reencarnarem possuindo outro corpo, eles ganham as capacidades físicas do hospedeiro, mas também as desvantagens e potencialmente as conexões sociais também. Já quando esses usuários reencarnam renascendo em um novo corpo, seus poderes originais podem ser radicalmente mudados em força, ou eles podem acabar com novos poderes. Esse tipo também permite ao usuário ser capaz de copiar sua consciência original e enviá-la para outro corpo. No entanto, os personagens com essa imortalidade geralmente podem ser derrotados com poderes de aprisionamento ou destruição de almas. Alguns exemplos de personagens com essa imortalidade são Darkseid, Rei Piccolo, Rick Sanchez e o Drácula de Castlevania. Seres com esse tipo de imortalidade, assim como os do tipo de reencarnação, podem voltar à vida em um momento posterior à sua morte, através de rituais ou por conta própria. Embora esse poder seja semelhante à necromância no sentido de ressuscitar os mortos, a ressurreição é diferente, pois restaura completamente o corpo, a mente e a alma de uma criatura para a saúde total, enquanto a reanimação é apenas uma característica da imortalidade do tipo morto-vivo, que faz seus usuários voltarem à vida com função cognitiva variável. Usuários da imortalidade tipo ressurreição podem ser derrotados através de poderes de negação de ressurreição. Alguns exemplos de personagens que possuem essa imortalidade são o Sentinela, Steven Universo, SCP-049, e Diagon. São seres que existem desvinculados da vida ou morte convencional, ou não existem, e portanto não podem ser tradicionalmente mortos. Normalmente, é necessário habilidades como exclusão de existência para destruí-los. Exemplos de usuários com essa imortalidade são o Catpalu, Dementador, e Kid Fênix e Nemurin. Os usuários desse tipo são capazes de atingir uma espécie de imortalidade possuindo determinado corpo ou serem capazes de incorporar outro. Onde sempre que o hospedeiro é destruído, o personagem necessariamente procura outro corpo e o incorpora, ou mudando para um corpo reserva. Para derrotar personagens com essa imortalidade basta apenas não ter corpos para eles hospedarem, ou simplesmente matá-los. Alguns exemplos de usuários desse tipo de imortalidade são o Homem-Molécula, Orochimaru, Baby e Adam.
São personagens que não fazem mais parte do plano mortal, e não podem morrer novamente por já estarem tecnicamente mortos, onde muitas vezes se sobrepõem a outras formas de imortalidade. Isso inclui personagens que podem continuar existindo como fantasmas, ou zumbis, ao morrerem. O nível de função cognitiva é variável entre os usuários. Para derrotar seres com essa imortalidade é necessário poderes de selamento ou destruição da alma, ou simplesmente os ferir gravemente caso forem zumbis. Exemplos de personagens bem famosos portadores desse tipo de imortalidade são Jason Voorhees, Springtrap, Bernardinho, e Betelgeuse. O personagem usuário desse tipo é beneficiado com a imortalidade por um ou mais outros tipos de imortalidade, desde que um determinado objeto, ser, divindade, lugar, conceito ou mais possa conceder a ele esses benefícios, podendo-os perder de outra forma, como a fonte responsável por sua imortalidade seja destruída ou tirada dele. Porém, do que exatamente um usuário depende, os benefícios obtidos com isso e como o processo da habilidade opera devem ser explicados na obra ou pelo autor. Pois um personagem simplesmente ter alguma fraqueza que o matará quando explorado não se qualifica se não conceder uma forma de imortalidade, e também ter outros poderes que conseguem imortalidade, mas não estão relacionados a essa fraqueza, também não devem ser considerados. Exemplos de personagens com esse tipo de imortalidade são Mascara, o Caçador de Bloodborne, Suzuki Aizen, e os Spawn. São personagens cujas suas verdadeiras formas existem independentemente do plano da realidade de seus versos onde podem ser mortos. Essa imortalidade permite ao usuário não morrer mesmo que seu corpo e alma sejam apagados da existência. Normalmente, essas são forças de dimensão superior ou personagens com um avatar/manifestação de dimensão inferior. Alguns exemplos de personagens poderosos com esse tipo de imortalidade são o Darth Schneider, Pennywise, SCP-682, e o Outsider. Esse tipo de imortalidade corresponde a personagens que se mantêm vivos por estarem vinculados a algo, e que continuarão a existir enquanto esse ser ou algo existir. Exemplos incluem personagens que permanecem vivos enquanto suas armas existirem, ou aqueles que existem enquanto houver algum objeto, conceito, ou coisa no mundo e na realidade. Exemplos bem notórios de usuários desse tipo de imortalidade são os Algo, Monstro do Pântano, Shara Beemur, e o Lich. São personagens cujas suas verdadeiras formas existem independentemente do plano da realidade de seus versos onde podem ser mortos. Essa imortalidade permite ao usuário não morrer mesmo que seu corpo e alma sejam apagados da existência. Normalmente, essas são forças de dimensão superior ou personagens com um avatar/manifestação de dimensão inferior. Alguns exemplos de personagens poderosos com esse tipo de imortalidade são o Darth Schneider, Pennywise, SCP-682, e o Outsider. É o tipo de imortalidade presente geralmente nos personagens de videogames, cujos usuários possuem mais de uma vida ou almas extras, as conseguindo através de objetos no cenário ou pelo acúmulo de pontos.
Às vezes pode haver exemplos de usuários com infinitas vidas extras. Caso o personagem detentor dessa imortalidade esgote todas suas vidas extras, ele será realmente morto. Existem vários exemplos de usuários desse tipo no mundo dos jogos, como o Super Mario, Cat Mario, Mineirinho, e o Sonic. Os usuários desse tipo de imortalidade não podem morrer por conta de representarem um determinado conceito, pensamento ou informação abstrata em pessoa, mesmo que sofram várias tentativas de assassinato. Para lidar com seres que possuem essa imortalidade, é necessário poderes de manipulação conceitual, no qual sejam capazes de criar ou apagar qualquer conceito da existência. Exemplos de personagens usuários desse tipo de imortalidade são Edith Ead, Kishin Azura, Ideantion, e Neo. São personagens que literalmente são a própria morte em seus respectivos versos, no qual apenas a simples existência deles é motivo para que o conceito da morte exista em suas realidades, onde não precisam se alimentar e hidratar para sobreviverem, nunca podendo serem mortos por nenhum mortal, a menos que o adversário tenha manipulação conceitual. Nesse tipo de imortalidade não deve ser considerado personagens com título da morte, espíritos que fazem o papel da morte, ou criaturas relacionadas à morte, como os Shinigamis. Exemplos bem notórios de personagens com essa imortalidade são a Dona Morte, a Morte da Marvel, a Morte da DC Comics, e a Morte de Castlevania. Os usuários são seres cujo poder é tão absurdo que estão além dos conceitos do próprio verso, não estando ligados a eles, ou que são superiores à própria morte nas hierarquias de suas realidades, impedindo que sejam afetados por essa entidade. Esse tipo de imortalidade depende do nível de poder que possui seu usuário, já que se tal personagem for lutar contra outro mais poderoso e que está em uma posição superior na hierarquia, esse poder não irá adiantar de nada. Exemplos de usuários desse tipo de imortalidade são o deus de Sekircinto Temisteri, a presença, deus da turma da Mônica, e eternidade. Essa imortalidade está presente em personagens que possuem um cargo importante ou são donos de seus próprios céu ou inferno. Os usuários desse poder podem morrer à vontade, como também saírem ou entrarem de seus planos espirituais quando bem entenderem, já que tecnicamente estão mortos, embora tenham que respeitar certos limites impostos em suas obras. Exemplos de personagens com essa imortalidade são Merpisto, Dormammu, Hades da DC Comics, e o Lúcifer da Marvel. Ela é uma imortalidade em que certos personagens, por se localizarem em uma posição superior na hierarquia de seus versos, estarem além da escala de poder das obras em que pertencem, ou dependerem de algo como um conceito estabelecido no verso. São incapazes de sofrerem danos físicos e não são afetados de forma alguma por outros seres de nível inferior abaixo do deles, a menos que eles lutem com alguém comparável ou superior em poder. Exemplos de usuários dessa imortalidade são o Shukinoya, deuses de Shumatsu no Valkyrie, Saitama, e Raditz.
Os usuários dessa imortalidade podem evitar suas mortes através da reescrita do enredo, se recusarem a morrerem, escaparem do plano espiritual, serem amaldiçoados a viverem eternamente, ou protegidos por um ser superior. No entanto, os personagens que possuem essa imortalidade não poderão ter descanso eterno mesmo que queiram, sendo derrotados apenas por seres com apagamento absoluto ou manipulação de conceitos e realidade. Alguns exemplos de usuários desse tipo de imortalidade são o Corpo Seco, Lobo, Jason Blood e Gwenpool. Seres com essa imortalidade não podem ser mortos por absolutamente nada, devido a esconderem suas almas ou corpos físicos em alguma dimensão, fragmento, objeto ou local específico longe deles. Graças a isso, o usuário de tal imortalidade não pode ter a alma destruída, pois não estaria com ela, o corpo ferido, ser ressuscitado ou ser selado, já que sua verdadeira alma o traria de volta para o mundo normal por conta dela não estar em outro plano. No entanto, caso um usuário tiver sua alma ou corpo verdadeiro encontrado e destruído em seguida, ele finalmente poderá ser morto. Exemplos de personagens com esse tipo de imortalidade são o Prismo, Antengu, Voldemort, e Rimuru Tempest. Essa imortalidade pertence a seres que podem estender seu tempo de vida usando métodos até um limite desconhecido, sendo através da soma dos anos de vida dos outros com a sua, ou por terem uma energia vital muito grande ou notável. No entanto, os usuários dessa imortalidade podem ser assassinados, interrompendo sua imortalidade. Exemplos de personagens com esse tipo de imortalidade são o Kyudai Garaki, Medlock, Charlotte Lilin, e Ra's al Ghul. Em relação a alguns tipos de imortalidade, como a do tipo 2, 3, 4 e 8, deve-se observar que o grau das habilidades deve ser especificado com o mesmo sistema usado para a regeneração. Por exemplo, deve ser preferencialmente especificado se um personagem demonstrou a capacidade de suportar ferimentos até um nível médio para fins do tipo 2, ou demonstrou se recuperar até tal grau em relação aos outros tipos. Antes de encerrar o vídeo, devo dizer que faltam alguns outros tipos de imortalidade, no qual irei abordar em uma futura parte 2. Enfim, era só isso que queria falar com vocês. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.